para a mudança. Então, ela já vai para um terceiro nível de estado de consciência, seria o sono acordado. O que é o sono acordado? O ser desperto. O desenvolvimento da consciência atinge o terceiro nível deste sono acordado, no qual a determinação pessoal, aliado à vontade, conduz o ser aos ideais de enobrecimento, de crescimento, à descoberta da finalidade da sua existência, às aspirações do que lhe é essencial, o autoencontro, a realização total. Olha só, no terceiro nível, no segundo nível a gente está ali ainda, né? Já temos Deus, já acreditamos, mesmo que seja com religiões limitadoras, mas a gente já está melhor, né? Já está desperto, já sabe que tem alguém comandando tudo isso, já sabe, já tem consciência, muitos, alguns até hoje não tem, mas que a vida não acaba no túmulo, alguns ainda falam, a alma vai, como eu acabei de falar, outros já entendem que tem um corpo perispiritual, ou seja, no terceiro nível, que a gente já está desperto para as nossas potencialidades, nós já atingimos um grau muito maior. Nós já vencemos muitas limitações. Nós já entendemos que eu preciso ter vontade de mudar para que eu possa conseguir essa mudança, para que eu possa criar e buscar ferramentas que me ajude nessa transformação e nessa mudança. Trazendo o quê? O ser para o ideal de enobrecimento, de ser um ser melhor, de um ser que trabalha para a luz, de um ser que quer ajudar, que quer se ajudar, mas quer ajudar o outro. Ele quer fazer um trabalho comunitário, um trabalho de amor, um trabalho que possa servir ao outro numa causa, ajudar nos processos, tudo isso fazendo com que a sua realização se torne mais completa. Ele já entende Jesus, ele já entende essa potencialidade, este amor ao próximo que nós devemos vivenciar, já consegue se amar, se perdoar, se libertar das culpas que vão se aprisionando o ser, né, nas limitações, achando que Deus castiga. Ele já saiu desse nível quando ele está acordado na sua consciência, porque ele entende, Deus é amor, Deus não pune. Eu estou aqui para ressignificar e aprender, para me transformar. E foi preparado a minha reencarnação, esta encarnação, para que eu transforme as coisas. Tudo. Lógico, não tem condições da gente mudar totalmente de uma vez só, é devagar, é o nosso tempo, né? Então, mas é uma realização mais total. E no terceiro nível de consciência, passa-se a conduzir a própria vida de maneira diferente. Por quê? Porque ele retira a projeção dos outros. Não coloca mais as pessoas como responsáveis pela sua própria felicidade e pela sua paz. Tira a projeção. Por quê? Porque ele já se encontrou. Porque ele já amadureceu. E ele sabe que ele tem que se preencher. Não é o outro que tem que vir preencher o que falta nele. Ele não pode ficar julgando o outro, buscando, vendo no outro o que é dele e ele não preencheu. Por que eu identifico no outro algo que me incomoda? Porque eu tenho consciência daquilo. E se eu tenho consciência, é porque eu sei. E quando a gente não está procurando no outro, julgando o outro, é porque eu já estou plena naquele ponto. Eu já realizei, eu já conquistei. Então, ela tira a projeção dos outros, não se coloca as pessoas como responsáveis pela sua felicidade, pela própria paz, porque sabe que isso é uma conquista íntima, interna, pessoal e única. Não adianta, o outro não vai nos preencher de paz quando meu mundo interior está em guerra, está em desarmonia, em desacordo com a minha natureza. Então o outro não é culpado de nada, sempre fui eu, mas a gente acha sempre que é o outro. Algumas situações que a gente vive e que a gente fala, nossa, aquele outro fez aquilo comigo e olha o que eu estou passando agora.
desculpa, né? A gente já sabe que não é por aí, né? Se não foi nesta vida, a gente está resgatando alguma coisa que a gente fez na outra vida e a gente que pediu. Então, tirando as reencarnações compulsórias, o resto foram escolhas nossas para a gente poder melhorar e transformar. Então, a paz depende de mim, né? A minha vida, a minha felicidade momentânea, porque aqui o planeta ainda não tem uma felicidade plena, mas depende de mim, do meu olhar para as coisas. Então, neste nível, eu já estou maduro. E eu passo a enxergar também que, além da nossa, existe uma família universal. Não é só eu, não é só meu, não é só a minha família, o meu filho, a minha casa, meu carro. Existe o todo. A gente começa a entender e reagir, por exemplo, o Sol. O Sol ilumina todo o planeta. Ele não está buscando, ele ilumina nos lugares mais cheio de lodo, mais sujo. Ele ilumina as plantas, ele traz vida. E a gente começa a viver assim. Começa a olhar que além de mim tem o outro, não sou só eu, tem o outro. E ele também tem potencialidades, ele também tem direitos. E eu começo a ver esta família, é o ver como irmãos, como Jesus, né? Não é o nosso irmão maior? Então, nosso exemplo maior. Então, eu começo a trabalhar, não só pelo meu bem, mas pelo bem do outro. Eu começo a me dedicar num serviço, num trabalho comunitário, num trabalho no hospital, não só no meu ganha-pão, mas eu me dedico para fazer o melhor para o outro. Se eu tenho conhecimento, eu transmito para que o outro também possa conhecer e se transformar. Se eu tenho um potencial de ajuda de fazer uma cirurgia em alguém, eu, além do meu ganho, do meu trabalho, que eu preciso sobreviver, eu vou fazer um trabalho comunitário. Eu vou nos lugares, vou fazer cirurgias das vistas gratuitas, eu vou fazer algo de bom para ajudar o outro. Então, não queremos não somente sermos servidos, mas também servir nas grandes ou nas pequenas obras. O favor a favor do bem geral, da caridade. É tão gostoso a gente trabalhar pelo outro. É tão gostoso quando a gente entra numa sala para fazer um passe, para dar um tratamento. Quando chega uma pessoa nos procurando, talvez com uma doença degenerativa, com câncer, e que termina o nosso tratamento, ela fala: "Me dá um abraço. Eu senti esse amor vindo de ti." Tão gostoso você poder olhar para o outro com compaixão, você poder olhar para o outro e falar: como eu quero que essa pessoa viva bem, como eu quero que ela tenha saúde, não só física, mental, emocional, que ela se conheça, que ela se transforme. Então a gente pensa mais que as pessoas têm que nos servir. A gente já saiu disso. A gente já começa a pensar: eu vou servir os outros com amor, não com interesse, não querendo ganhar algo, mas inteiro, se doando, né? E a espiritualidade não erra, ele sabe quem se doa por interesse ou não. Isso também é um processo, né? Tudo certo. Então, lembremos que Jesus, na sua última ceia, lavou os pés dos apóstolos, numa atitude de mostrar que o maior de todos deve servir. Colocar-se a serviço da vida, ser fraterno, praticar a caridade, porque a consciência já está desperta. Obviamente que nesse processo a gente ainda julga, ainda tem comportamentos aqui e ali, mas a gente já começa a olhar para o outro, a servir mesmo, porque essa consciência está desperta e lembramos muito da humildade que Jesus nos ensinou através desse ato e de muitos outros, no seu comportamento, lembrando de Francisco de Assis, o ser tão humilde, tão querido, amoroso de Jesus, né? Então, quando Jesus deixa
Este exemplo para a humanidade é para lembrar, sim, que aquele que quer ser o maior, que seja o menor. A gente lembra daquele Zaqueu, quando quis ver Jesus passando, ele sobe numa árvore, que ele era um homem pequenininho, e ele queria, ele era meio que ignorado pelo povo, porque ele trabalhava um cobrador de impostos, algo assim, não me lembro realmente tudo agora, mas eu lembro que Jesus olha para ele e desce, desce Zaqueu, desce daí, daqui a pouco eu vou na sua casa, eu estarei lá contigo. E ele estava lá, pequenininho, escondido, lá numa árvore, mas Jesus viu, Jesus trouxe. Então, quem quer ser o maior, seja o menor, né? Difícil, ainda estamos caminhando, mas vamos despertando para isso cada vez mais. Se a gente lembrar de Dr. Bezerra, de tantos médicos espirituais, Dr. Espanhol, tantos médicos espirituais que trabalham e ajudam tanta gente, tantas equipes trabalhando em prol do outro, preparando este mundo que a gente vive, os espíritos de Maria, as Marianas, de Joana de Ângeles, as terapeutas, os franciscanos, dos espíritos trabalhadores do bem e da luz que estão aqui servindo por caridade, por amor a nós, que estamos arrastando ainda, né? Mas é isso, gente, é trazer esta consciência já desperta. E esta realização, o despertar, não se dá somente quando tudo parece bem, mas sim quando sucede as ocorrências que são convencionalmente dominadas com infortúnios, as dores, as doenças, os flagelos, a fome, o desemprego. Quando a gente passa por situação que a gente precisa ser humilde ou a ponto de pedir ou a ponto de receber uma doação do outro para que a gente possa sobreviver. Então esse despertar não é somente de um lado, mas quando acontecem as dores e os infortúnios na nossa vida. A humildade que devemos ter. Diante de tais fatos, em vez de haver revolta ou desespero, interroga-se: o que está desejando para mim esse fenômeno perturbador? Por que estou passando por esta dor? Por que eu? Mas aí a nossa pergunta já não é mais por que eu, é por que não eu? O que eu fiz? O que eu estou me liberando de um morbo psíquico tão denso que eu preciso expelir pela matéria? E confiar que eu posso me curar, que eu posso ser curado, que eu posso transformar e não ficar com raiva, com aquele vitimismo. Ai, aconteceu comigo, gerando nada perturbador, porque eu já estou mais consciente e eu aceito com humildade o que me acontece. Então, o despertar significa identificar novos recursos ao alcance, descobrir valores expressivos que estão desperdiçados, propor-se significados novos para a vida que antes não eram percebidos, trazer mais significado, dizer que bom que eu estou vivo, que bom que eu aqui estou nesse momento, que bom que por mais que parece que está tudo ruim, está tudo certo, porque o caos serve à ordem e a dor serve para transformar e ressignificar. Ela não é punição, ela é transformação, ressignificação, mudança, mudança de olhar para tudo isso bem profundo. Então, no instante em que a consciência de si se instala, o sentimento acompanha a capacidade de compreensão dos acontecimentos, dando lugar ao surgimento de culpa. Claro, quando eu entendo o que está acontecendo, quando a consciência se instala, que ela se instalou lá atrás, por isso que vem sentimentos de culpa. Porque quando eu sei que eu fiz algo errado, mas eu não quero ver, mas eu sei, a culpa vem. Então, quando a consciência se instala, neste momento também surge a culpa, aquele sentimentozinho que vem no momento. Às vezes a gente não olha, mas está ali chamando a nossa atenção, porque a gente já tem consciência.
Então, nos momentos após a prática do erro, vem a culpa em forma de remorso, de arrependimento, com o consequente resultado da busca em favor da reparação. Então, ao invés de eu ficar com raiva, ao invés de eu falar: "Ai, eu não me perdoo. Ai, meu Deus", e guardar aquela culpa, e guardar, achar que Deus não perdoa e ficar remoendo, remoendo, que só traz doenças, eu tenho que entender: errei sim, tenho consciência, me arrependo de ter feito. Arrepender verdadeiramente, lá de dentro, falar: "Meu, se eu soubesse antes, eu não teria feito aquilo. Se eu tivesse consciência antes do que eu sei agora, eu não teria errado desta maneira. Eu não teria colocado o pé na jaca, né, eu teria ido mais devagar. Mas eu sei que eu errei, e ao invés de guardar uma culpa, eu vou transformar ela num arrependimento libertador, em que eu falo: eu vou trazer o que eu fiz de uma maneira amorosa e ressarcir a mim, ao universo, ao outro, através da reparação. E agora, gente, não mais pela lei, né, de olho por olho, de talião, né, mas pela lei do amor. Eu vou poder trabalhar ajudando o próximo, eu vou poder servir, eu vou poder cuidar das crianças, eu vou poder fazer o meu melhor reparando um erro através do amor. Se existe uma justiça divina, uma lei de causa e efeito, e é claro que ela existe, o que ocorre comigo, ou fui eu mesmo que causei, ou é um impulso da vida para o meu despertar. Tudo somos nós que causamos. E também, como diz a Joana, impulsionando para que eu possa aprender e despertar mais rápido com situações que nos chegam, porque a lei é universal. Em muitos planetas, não sei se em todos, mas principalmente, existe leis universal que comanda todo o nosso universo, todos os planetas. Então nós temos que seguir esta lei, queiramos ou não. Não tem como a gente plantar sementinha de pepino e colher maçã. Não é por aí. Então, existe a lei, né? E a lei volta. Então, se eu acuso, tem 3 dedos aqui voltados para mim. Então, é muito lindo, e é devagar o nosso despertar. Então a Joana nos diz: mediante a conquista da autoconfiança, a vontade passa a ser comandada pela mente saudável, que discerne entre o que deve e pode fazer. Quais são os objetivos de sua existência na Terra? Como amadurecer emocional e psicologicamente, para enfrentar as vicissitudes, as dificuldades, os problemas que fazem parte de todo o desenrolar do crescimento interior. Então, adquirir a autoconfiança, adquirir para uma mente mais saudável, mais desperta, mais maduro, o que eu devo fazer? Quais são os objetivos? Nós não nascemos aqui só para ter coisas. Nós não nascemos aqui só para pensar no corpo. Nós nascemos aqui principalmente para evoluir, para crescer, para pensarmos no espírito imortal que eu sou. O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que ressignificar? Quais são os meus objetivos? Que eu me preparei para esta reencarnação. É muito lindo. E aí sim, com tudo isso fazendo parte, eu entendendo este todo este desenrolar de crescimento interior, me fará bem. E eu vou estar feliz nesta autorrealização, neste crescimento. E a partir daí ascende ao quarto estado de consciência, que é a descoberta da transcendência do eu, a identificação consigo mesmo, com a consequente liberação do eu profundo.
realizando a harmonia íntima com os ideais superiores. Seu real objetivo psicológico existencial. Quarto nível, transcender o eu do ego para o eu total, para o si mesmo. Nós já estaremos abarcando outros corpos acima, corpus átmico, búdico, e aí o eu sou. Esta centelha já transcende este pequeno ser, este pequeno olhar das minhas necessidades só básicas, mas eu transcendo, trazendo o meu eu profundo, iluminando a minha sombra, me aceitando. Primeiro começa a aceitar, eu sou luz e eu sou sombra, né? Aceitando, como diz o nosso querido Veludo, luz e sombra. Então veja, nós trazemos uma harmonia mais íntima com os ideais superiores, com os ideais divinos, porque aí eu já estou no quarto nível, que é o nível da transcendência desse eu egóico para o eu superior, para o eu maior, para esse divino que habita em mim. Com esta etapa mais elevada da consciência, que é precedida pelo controle da máquina na função intelectiva superior, quando o conhecimento já não se restringe aos interesses de cultura, da aquisição de informações científica, tecnológica, fisiológicas e ética. Transcende a tudo isso, e sim a sua aplicação total na conduta, que transforma o indivíduo em um líder, mesmo sem querer, mesmo sem o desejar. Então veja, não importa se o ser ele está no lado A, B, C ou D, o que importa é que ele já está maduro interiormente. O que importa não é todas as suas conquistas, quais são os arquétipos que ele tem, quantas línguas ele fala, o que ele estudou, ele já não se sente um ser superior ao outro, né? Lembra de Jesus? Que o maior, quem quer ser maior que seja o menor, mas ele tem uma aplicação na vivência, porque quando a gente costuma falar, a gente que dá palestras, né, a gente sempre diz, quando a gente dá uma palestra que a gente não vive aquilo, não ressuma, o outro nem embarca, é uma coisa muito superficial, mas quando a gente vive o que fala, é mais profundo, penetra na alma. Então a gente tem que aprender, quando estamos estudando, conhecendo, transmitindo conhecimento, a gente tem que viver a conduta da renovação. Claro que ainda não somos perfeitos, ainda estamos caminhando, e nem no momento que nós estamos aí nesse quarto nível, não, mas nós estamos ali, aqui, ó como está dizendo, a aplicação total da conduta em si mesmo. E quando ele já aplica tudo que ele conhece na sua vida, ele transcendeu o eu pequeno, as necessidades do ego, já não fica preso, não fica com medo. Será que eu vou ter dinheiro para amanhã? Será que eu não vou ter depois? Ele confia plenamente, porque a Joana diz: quem é, tem naturalmente. Vem, chega às necessidades que ele precisa. Então, esta conduta transforma o ser num líder, não é um líder qualquer, num grupinho, não. Nós estamos falando de um líder espiritual, de um ser maior. Eu nunca me esqueço de Dr. Bezerra, daquela passagem em que, quando fazia 50 anos, contados da nossa data, em que Maria pede a Celina que venha falar com ele e fala: Dr. Bezerra, o senhor já não precisa ficar aí na terra trabalhando tanto, né? O senhor já pode ascender as suas terras mais elevadas, já tem um grupo que comanda, que já faz tudo o que o senhor faz, não precisa estar aí. E ele pede a Celina que humildemente peça a Maria que deixe que ele fique, que ele continue trabalhando para o bem do outro, para o bem do próximo, que ele continue servindo na causa do Cristo, ajudando a todos nós. Este é um líder. Este é um líder. Este é um líder. Não sei se ele queria ser líder, mas ele é um líder.
Isto que importa a gente saber. Quantos líderes existem, né, por aí? Quantos que são líderes? Humilde, quietinho. Eu estava ouvindo uma palestra um dia do Tupã, que é de uma casa espírita que eu amo também, e ele disse, alguém falou, por que o senhor fala que como índio, um tom aí, né, falando, ele educadamente, amorosamente como ele é, ele disse, com tanto carinho, meu filho, eu já estou num nível que eu já tenho todos os arquétipos, eu sei falar qualquer língua que você quiser, já está intrínseco em mim. Mas sabe por que eu escolhi me apresentar com essa humildade? Não, ele não disse com essa humildade, isso que eu estou dizendo, eu que estou falando. Ele disse, porque eu me apresentei e eu me apresento como um caboclo, não é índio, é caboclo, como um caboclo, porque nesta reencarnação eu encontrei Jesus. Eu fui morto pelo familiar e eu não tive ódio, eu tive compaixão por ele. E nesta encarnação me fez tão bem, eu entendi tanta coisa, eu cresci tanto, que eu escolhi estar aqui, não estar com este arquétipo, vivendo isso. Meu, incrível, me emocionou profundamente. Este é um líder, não, sem o desejar. Ele não tem ego para isso. Então veja, transforma o indivíduo em um modelo a ser seguido, porque aspira à harmonia, à vivência, ao equilíbrio, à saúde integral. Quem que nós temos aí grandemente quando um grande líder? Além de Francisco, além de Dr. Bezerra, além de Tupã, além de muitos outros, que talvez nem nome tem, a gente nem sabe, porque o espírito, quanto mais evoluído, quanto mais ele lidera grupos, principalmente no plano da espiritualidade, aqui ajudando no planeta, mais ele cresceu e evoluiu mais humilde. Ele não precisa se denominar. Não precisa falar, eu sou o fulano de tal. Não. Então traz. Ele é um líder, alguns que nos deixa nome, a ser seguido. Ele traz a harmonia, o equilíbrio. Ele mostra que é saúde integral. Então Deus não aplicaria mais, diz a Joana, hein? Deus não aplicaria mais de 2 bilhões de anos na construção do santuário orgânico se não houvesse a presença do princípio inteligente a guiar as aglutinações celulares sob a direção divina. O princípio inteligente. Hoje, o espírito imortal, que começou ali com uma chaminha de luz, dentro todas as potencialidades de Deus, vivenciando nos reinos inferiores e chegando a outros níveis até chegar no hominal. E continua, gente, continua. Nós estamos ainda na Terra aqui, na terceira dimensão, um quarto dimensão consciencial. Passaremos pela quinta, pela sexta e assim por diante. Então, um ser que é um líder nato, ele já está acima da quinta dimensão consciencial, talvez a sexta, né? E assim por diante. Sabe lá se é até a 11ª, como dizem alguns, né? Que estão as dimensões conscienciais dos homens. Mas o que é importante, que Deus não aplicaria tantos milhões de anos num santuário orgânico que nós habitamos, que estamos nesta roupagem, que a gente volta com o corpo perispiritual, até que se chegue uma libertação em que a gente perde a forma física, porque a gente já está com a consciência instalada em nós. Então somos muito mais do que o ego pode perceber. É preciso aprofundar o olhar para o transcender do eu. Este é o estágio em que Paulo de Tarso chegou quando ele disse: já não sou eu que vive, mas o Cristo que vive em mim.
Lembrando que um pouco antes de Paulo chegar a essa maturidade consciencial, ele disse: já não faço o que eu quero, mas ainda faço o que eu não quero. E aí passou-se alguns anos que ele sim teve um salto metafísico grande, né? Pela sua jornada, pelo que ele viveu, de perseguidor. Ele foi a um ser tão humilde, servidor de Jesus, que propagou para tantos lugares o Mestre. Jesus instalou em tantos cantos, percorrendo com humildade, voltou de um doutor da lei a ser um tecelão, a viver ganhando seu dinheiro do seu próprio suor, sendo apedrejado, atacado, maltratado, e nunca se corrompeu. Por quê? Porque já não era mais ele que vivia, mas o Cristo que vivia nele. Então, o Cristo como símbolo do self. A imortalidade desenha-se na consciência, e após esforços hérculeos, o ser alcança um objetivo, um nível objetivo, o transcendental cósmico. Já não tem a roupagem física, já é luz absoluta. Então, este ser transcendental, cósmico, a consciência objetiva transcende a razão linear cotidiana, identifica-se com o uno, com o todo, aplicando, participando da harmonia cósmica, da construção. Este já está no quinto nível de consciência. Quando finalmente fizermos nosso caminho, conseguiremos atingir o que a psicologia chama de quinto estágio da consciência, que é essa consciência cósmica. Nessa, nós temos aí o exemplo máximo para nós aqui na Terra, que é Jesus. Porque quando ele diz aos seus apóstolos, eu e o Pai somos um, ele não estava dizendo que ele era Deus, mas que ele era uno com o Pai, porque ele entendia essa consciência cósmica, porque ele evoluiu tamanho, que ele criou um planeta, que ele acompanha tudo deste planeta, ele acompanha cada um de nós. No passado, eu ouvia os meus pais dizerem, quando estavam aqui encarnados, Deus sabe, Jesus sabe, até o fio de cabelo que te cai. Então, veja, ele e o Pai são um só, porque ele já estava num quinto nível de consciência, que é a consciência cósmica. Então, quando aplicarmos a consciência e deixarmos o self que se manifeste em nossa vida, esse Cristo interno passa a direcionar as nossas ações e vamos abrindo as possibilidades para que esse divino se manifeste em nós. Então, assim, a consciência cósmica superior da vida finalmente se estabelece em todos nós. Se colocas as tuas ansiedades em Deus e lhes confia a tua vida, tudo transcorre normalmente. Se algo perturbador acontece, a serenidade assume o controle da situação e age com acerto. Então, a gente deve colocar nossa ansiedade em Deus, confiar nossa vida, deixar que tudo transcorra, está tudo certo, não ter medo exacerbado, entender que está tudo sob a providência divina, os cuidados dos Cristos planetários, de todos os trabalhadores da luz. Se algo que nos perturba acontece, vamos digerir, vamos trazer a serenidade, trazer uma consciência, um controle sobre as nossas emoções, para que a gente possa escolher o caminho com acerto, como diz a nossa benfeitora. Então, até a próxima aula, quando a gente vai falar um pouquinho da estruturação e a função do ego. Então, queridos, muito obrigado, que tenhamos a paz de Jesus em nós, que o amor do Cristo cubra a cada um de nós de bênçãos. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos.
Gratidão. Até o próximo encontro. Que assim seja. E assim será, graças a Deus.